Eu sou o professor Bruno Palhano e você está no sistema Arquimedes de Ensino. Em nossa primeira aula de língua portuguesa, nós iremos falar justamente sobre a estrutura das palavras. É comum que achemos que as palavras só podem ser divididas em sílabas ou em quantidade de letras, quando na verdade não é bem assim. A verdade é que as palavras podem ser divididas em unidades menores que possuem sentido, que possuem significado. Essas unidades menores são chamadas elementos mórficos, também conhecidos como morfemas. Pois bem, são os morfemas justamente que nos permitem dividir uma determinada palavra em elementos menores, não apenas deixando essa divisão que uma palavra pode sofrer na mão apenas da divisão silábica ou da divisão em letras. Peguemos como exemplo a palavra casa. Na palavra casa, nós possuímos uma estrutura caracterizada por elementos mórficos, por morfemas. A primeira delas, e a mais importante, é a estrutura que nós chamamos de radical. Radical vem da palavra raiz e significa a base da palavra. Na palavra casa, o radical se encontra nas letras CAS, ou seja, o radical da palavra casa é cas. E além do radical, que é esta base da palavra, o que mais nós temos? Um outro elemento mórfico é a vogal temática. Mas o que é a vogal temática? A vogal temática é, como o próprio nome indica, uma vogal que se une a um radical, no caso, na palavra casa, cas, receberá a vogal temática A, formando a palavra casa. Mas por que a vogal temática existe? Por um motivo muito simples. A vogal temática é justamente aquela vogal final, que é retirada de uma palavra quando desejamos formar outros vocábulos, outras palavras. Pense, por exemplo, em casebre. Perdemos o A em casa para receber uma nova terminação. Casinha. Da mesma maneira que temos o radical e a vogal temática, também é possível fazermos uma outra consideração. Chamamos de tema justamente a união do radical com a vogal temática. Assim sendo, na palavra casa, o radical cas, juntamente com a vogal temática A, irá formar o tema casa. Além disso, ainda podemos falar que algumas palavras recebem o que nós chamamos de desinência. As desinências, elas podem indicar tanto a presença do masculino e do feminino, quanto a presença do plural. Na palavra casa, é claro, não poderemos indicar a desinência de masculino ou de feminino, pois ela não possui isso. Mas, se nós disséssemos casas, nós teríamos nesse S final a desinência que nos indica o plural. E que exemplos poderíamos dar de palavras que possuem as chamadas desinências que indicam masculino e feminino? Ora, pegue uma palavra como pato. O feminino de pato é pata. Pois bem, você deve ter notado com toda certeza que nós fizemos uma pequena mudança ao final da palavra para podermos atribuir a ela o caráter feminino. Então, estes são os elementos essenciais. Elementos esses que servem para gerar justamente novas palavras. Elementos esses que agora você conhece. Então não esqueça, o radical é a base da palavra. A vogal temática é aquela vogal que se une ao final da palavra, que se une ao radical e que pode ser substituída por outros elementos, os chamados afixos. Além disso, não se esqueça que nós possuímos as desinências e que não apenas as desinências que formam as palavras como as desinências de substantivos que estarão no plural, a desinência S, como as desinências que formam substantivos no masculino e no feminino irão existir. Não. Até mesmo os verbos possuem desinências.
Claro, no caso dos substantivos e termos com valor nominal, essas desinências de masculino e feminino e de plural são chamadas desinências nominais. E no caso dos verbos, não poderia ser diferente, são as desinências verbais. Assim sendo, em verbos, possuiremos as desinências que são capazes de indicar para nós elementos como o seu tempo, o seu modo. Mas não se preocupe. O que importa agora é que você vá até o material que nós transmitimos para você, que você frequente as aulas, que você esteja sempre nos fóruns. Lembre-se, a partir de agora, inicie-se realmente o seu aprendizado. Consulte os fóruns, faça os exercícios, tire as suas dúvidas conosco em nossos diversos canais de comunicação com os nossos alunos. Até a próxima!